E aí, seu rico, Eduardo falando aqui. Hoje, na nossa sexta aula sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, você vai aprender o sexto arquivo. O sexto arquivo é o quê? As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimentos de quem é rico e bem-sucedido. Então aqui, o maior objetivo desse capítulo é ele trazer sobre a pessoa de mentalidade rica, ela abençoa, ela gosta, ela admira pessoas ricas. O pobre, ele tem ressentimento, ele fala mal, ele menospreza, ele xinga. Enfim, o pobre, ele não fala bem do rico. Já a pessoa de mentalidade pobre, sim. E ele diz o seguinte: os pobres costumam olhar para o sucesso alheio com ciúmes e com inveja. Essas são sentimentos e emoções que atraem uma energia negativa, que atraem um olhar negativo. E deixa eu te perguntar, você acha que aquilo que você não gosta, que você abomina, você vai ter isso na sua vida? Ou pessoas que têm aquilo que você abomina, você vai ter isso na sua vida? O que você precisa abominar, odiar e repudiar é a pobreza, é a miséria. Não tem benefício nenhum ficar nisso. Em vez de você, por exemplo, pensar negativamente de um rico, você precisa pensar negativamente não do pobre, mas da mentalidade pobre, certo? Então não tem que odiar ninguém, mas a situação, o sentimento, a circunstância de pobreza, de miséria. Eu sugiro que se você está vendo esse vídeo, você não deseje isso para você nem para sua família. Então repudie isso com todas as suas forças, certo? Que você vai se afastar ao máximo disso. E ele diz assim: as pessoas de mentalidade pobre falam que sorte elas têm, esses ricos idiotas. Ou, por exemplo, o brasileiro vê um cara de carrão, um carro top, vê um cara numa Porsche, num Jaguar, numa Ferrari e fala: ah, certeza que é filhinho de papai, certeza que é herdeiro, certeza que é dono do tigrinho, certeza que mexe com coisa errada. Poxa, mano, você não sabe. Por que você tá julgando? E depois ele diz um negócio que eu achei interessante que eu vou falar, né? Fica aqui no vídeo que você vai ouvir. E ele diz assim: como você pode ser alguém que despreza? Ou seja, como que você pode se tornar rico se você despreza um rico? Não tem sentido nenhum, certo? E ele continua aqui: certa vez, quando liguei a televisão para saber os resultados esportivos, o programa Oprah estava no ar. Mesmo não sendo um grande fã de televisão, eu adoro a Oprah. Essa mulher afetou positivamente mais pessoas do que qualquer outra pessoa no planeta e merece, por isso, cada centavo que possui e muito mais. Então aqui, olha a mentalidade dele. Ele tá contando uma história aqui e ele tá admirando a mulher por o quanto de coisas ela fez e que ela merece dinheiro por isso. Pelo tanto que ela gerou valor na vida das pessoas, ela merece sim dinheiro por isso. E aqui ele continua: ela estava entrevistando a atriz Halle Berry, ganhadora do Oscar 2002 por sua atuação em A Última Ceia, um filme. O tema era o contrato que Halle acabara de fechar, um dos maiores contratos de atriz da história do cinema, 20 milhões. Ou seja, a atriz que estava sendo entrevistada tinha acabado de fechar um contrato de 20 milhões de dólares. Hale disse que não ligava para dinheiro e que lutou por esse contrato fabuloso para abrir caminho para as pessoas da sua profissão, seus colegas. Então eu me vi dizendo, disse o Harvey, né, o autor, ceticamente: ah, sem essa, você acha que todas as pessoas que estão assistindo ao programa são idiotas? Ele disse verbalmente isso em frente à TV. Pegue logo uma parte dessa grana e dê um aumento ao seu assessor de relações públicas. Essa é a melhor jogada publicitária que já vi na vida. Então o autor está contando aqui uma vez que ele meio que repudiou essa pessoa rica, essa pessoa que estava fazendo muito dinheiro. E ali ele complementa: senti a energia negativa crescendo dentro de mim, mas antes que ela me dominasse, eu reagi. Ele disse o seguinte: cancela, cancela. Obrigado pela informação. Gritei à minha mente para abafar a voz do ressentimento. E ali ele disse depois o seguinte: dei a volta por cima e comecei a gritar com toda a força dos meus pulmões: é isso aí, garota, você é o máximo, ficou barato para eles, você deveria ter pedido 30 milhões, parabéns,
você é incrível, você merece. Então, o que ele traz de ensinamento aqui? O que a gente consegue aprender com essa história que ele conta? Que ele estava repudiando uma pessoa rica e na hora que ele percebeu, que ele tomou consciência da consequência que isso ia ter para ele na hora disse, cancela esse pensamento negativo. Ele deu um comando para o subconsciente dele cancelar esse pensamento negativo e inverteu. Ele começou a abençoar, começou a apoiar a pessoa rica. Então, quando você se perceber repudiando, criticando, jogando praga, maldição, ou enfim, falando negativamente de um rico, na mesma hora diz no seu cérebro ou verbalmente, cancela esse pensamento negativo e começa a abençoar a pessoa, certo? Aqui ele diz também o seguinte, lembre-se de que as minhas opiniões não fazem nenhuma diferença. Foi o que eu falei, que eu ia falar logo à frente, que eu achei muito interessante isso daqui que ele falou. Presta atenção nessa parte. Lembre-se de que as minhas opiniões não fazem nenhuma diferença para a felicidade nem para a riqueza de outra pessoa rica. No entanto, fazem toda a diferença para a minha felicidade e a minha riqueza. O que ele quer dizer com isso? A sua opinião negativa para uma pessoa rica não vai fazer diferença nenhuma na vida dela, mas vai fazer total diferença na sua. Então você criticar e julgar uma pessoa rica faz mais mal para você do que para o outro. É como se você estivesse desejando que o outro morresse, mas você é quem está tomando veneno. Entendeu? Então isso faz muito mal para você do que para a pessoa. E ele complementa, não esqueça também de que opiniões e pensamentos não são bons nem maus, nem certos nem errados quando entram na nossa mente, mas podem seguramente ajudar ou atrapalhar a nossa felicidade e o nosso sucesso quando invadem a nossa vida. O que ele quis dizer aqui para nós? Aqui tá a noite, por isso que eu tô coisando o olho, acordei cedo hoje. E então ele diz o seguinte, que o que a gente fala, o que a gente pensa, pro nosso subconsciente, ele não sabe filtrar se isso é certo, se isso é errado, se isso me faz bem, se isso me faz mal. Porque tudo que você joga no seu subconsciente, ele aceita e é plantado nele. Então você tem que tomar muito cuidado para as coisas que você pensa, para as coisas que você joga no seu subconsciente, porque ele não filtra, certo? Tô olhando para cá, aqui a câmera, tava olhando aqui, ó, mas a câmera é aqui. Show? Então, comenta aqui para mim se tá fazendo sentido para mim, dê sua opinião, o que você acha sobre esse arquivo da riqueza, para eu entender se você tá gostando, se você tá aprendendo também, se você tá gostando da didática, essa forma que eu tô ensinando, tá? Vamos continuar aqui. Os homens que enriquecem talvez sejam os homens mais honestos que podemos encontrar na comunidade. Ponto. Durante toda a minha vida, me disseram que as pessoas ricas são desonestas, indignas e desprezíveis. Isso aqui um jovem falando pro Harvey. Aí o Harvey responde para ele o seguinte, meu amigo, é exatamente por aceitar essa ideia que você não tem nenhum dinheiro. Ele disse para um jovem, né? Por você acreditar que os ricos são ruins, são desprezíveis, são desonestos, é por esse motivo que você não tem dinheiro hoje. Ele complementa, 98 de cada 100 homens e mulheres ricos nos Estados Unidos são honestos. Ele complementa, diz outro jovem para mim, às vezes ouço falar de homens que ganham milhões de dólares desonestamente. E ele responde, sim, é claro que houve, e eu também, mas eles são tão raros que os jornais falam a seu respeito o tempo todo como notícia, até ficarmos com a impressão de que todos os ricos conseguem as suas fortunas de modo desonesto. Então, o que ele quis dizer é o seguinte aqui, que 98% dos homens e mulheres ricos nos Estados Unidos são honestos. Só que os 2% que sobra, que são os desonestos, são os mais falados no jornal, na TV, na internet, nas notícias. Por quê? Porque é raro. Então eles precisam ficar usando isso para atrair atenção. Porque se eles falar lá, milionário ou bilionário faz doações, outro milionário ajuda a caridade, outro milionário abre um fundo de caridade sem lucros para ajudar as pessoas. Isso não daria atenção, não daria ibope, não chamava a atenção das pessoas.
Então eles precisam usar as pessoas negativas, os casos ruins. Você não vê jornal, a TV, falando de situação bom, só fala de situação ruim. Porque o ruim é o que chama atenção, é o que trai a curiosidade do ser humano. Então, dica que ele até dá lá na frente, aqui nesse capítulo: abandone a TV, abandone o jornal, abandone notícias que não fazem sentido. Eu, Eduardo, eu só sigo o que me faz sentido. O que eu sigo, que eu vejo, para eu ficar atento ao que está acontecendo no mundo? Eu não fico bitolado em saber tudo, mas é para eu ter uma noção. Eu sigo página de economia e página de geopolítica, que é só o que me interessa. Ah, se tá tendo acidente, se tá tendo assalto, se tá tendo roubo, não faz a mínima ideia para mim, não faz a mínima... Eu não quero gastar minha energia com isso, então não sigo, nem quero saber, nem vejo isso. E eu nem tenho TV em casa. Então aqui é a dica que eu deixo para você e que o Harvey também. Ele continua aqui: dinheiro é poder e é preciso ser razoavelmente ambicioso para ganhá-lo. Deve ser assim porque vocês podem praticar mais boas ações com ele do que sem ele. É o seguinte: o dinheiro imprime as suas bíblias, o dinheiro constrói as suas igrejas, o dinheiro envia os seus missionários, o dinheiro sustenta os seus pastores. É um erro terrível das pessoas humildes pensar que se deve ser pobre para ser humilde. Tem gente que acredita que para ser humilde tem que ser pobre. Tem gente que fala: ai, coitado, ele é tão humilde. Como assim tão humilde? Humilde é diferente de pobre. Tem gente que acha que uma pessoa muito humilde é uma pessoa muito pobre. Atrela essa imagem a esse nome. Mas não, uma pessoa humilde é uma pessoa de coração bondoso. Uma pessoa que serve, que ajuda. Não uma pessoa pobre. Pode ser um rico que é muito humilde. Não tem nada a ver. E aqui vamos só para a gente finalizar. Ele diz o seguinte: quero que você, em lugar de se ressentir dos ricos, ou seja, ficar com inveja, ciúmes, raiva, pratique admirá-los, pratique abençoá-los, pratique amá-los. Assim, saberá inconscientemente que quando enriquecer, outras pessoas o admirarão, o abençoarão e o amarão, em vez de se roerem de ressentimento da maneira como talvez você faça agora. Então talvez você não enriqueceu ainda por ter algo inconscientemente dentro de você que acredita que as pessoas vão te odiar por ser rico, vão ressentir de você por ser rico. Conscientemente você talvez não pensa nisso, mas inconsciente sim. E para a gente finalizar, ele traz uma sabedoria, a sabedoria una, que diz o seguinte: abençoe aquilo que você quer, literalmente tudo que você quer, abençoe. Quando vir uma pessoa com uma casa bonita, abençoe a pessoa e abençoe a casa. Quando vir uma pessoa com um belo carro, abençoe a pessoa e abençoe o carro. Quando vir uma pessoa com uma bela família, abençoe a pessoa e a família. Quando vir uma pessoa com um belo corpo, abençoe a pessoa e o corpo. Show? Então aqui a declaração que a gente vai usar nesse vídeo aqui, que eu sugiro que você declare, porque quando você interage, quando você fala, o seu inconsciente ouve. Da mesma forma que você ouviu que rico é mal, se você falar que rico é bom, você verbalizar isso daqui, isso vai entrar no seu subconsciente também. Vamos lá, a declaração é: eu admiro as pessoas ricas, eu abençoo as pessoas ricas, eu amo as pessoas ricas e vou ser uma pessoa rica também. Eu tenho uma mente milionária. Show? Essa é a declaração. E agora vamos para as nossas duas tarefas. Não adianta você aprender, ouvir isso daqui, ver esse vídeo se você não praticar. Existe a teoria vai te dar 1 de resultado. A prática vai te dar 10 de resultado. A constância, que é a prática que vira um hábito, te dá 100 de resultado. Então, eu sugiro que você sim tenha a teoria, mas pratique para te dar 10 de resultado, 10 vezes mais resultado, e também tenha constância, tenha o hábito de fazer essas tarefas, que vai te dar 100 vezes mais resultado. A primeira tarefa é a sabedoria una. Abençoe aquilo que você quer. Então, passeie, compre revistas, observe as casas bonitas e os carros bacanas e leia sobre negócios bem-sucedidos. Abençoe tudo aquilo que você gostar. Então, quando você vê um carro top, uma casa top, abençoe a casa, abençoe o carro e abençoe a pessoa e as pessoas que estão dentro da casa e dentro do carro. Então, tudo que você vê que você deseja possuir, abençoe isso e abençoe a pessoa que tem isso, certo? Segunda tarefa é você escrever
e enviar uma breve carta, um e-mail ou uma mensagem, um direct a alguém que você conhece, não necessariamente pessoalmente, mas que seja extremamente bem-sucedido em qualquer campo, dizendo-lhe que o quanto você admira e respeita por suas realizações. Eu fiz isso. Eu peguei todos os milionários, bilionários, pessoas bem-sucedidas que eu admiro e respeito e enviei uma mensagem no direct. E eu te convido a fazer o mesmo, porque isso você vai estar praticando a bênção, praticando o respeito, a admiração de pessoas bem-sucedidas e reprogramando a sua mente para a riqueza, que é o que a gente quer aqui. Fechou? Gratidão, Deus te abençoe e que você prospere e enriqueça cada vez mais. Eu projeto isso na sua vida, eu declaro isso na sua vida, que em nome de Jesus Cristo você vai prosperar. Se você está vendo esse vídeo, você quer mudança e quanto mais você busca, mais você alcança. Tamo junto, continue na sua caminhada.